favoráveis, como se encontram, aprovado. Item número 7, em discussão, projeto de lei número 724/2020. Não havendo orador inscrito, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto. Senhoras deputadas e senhores deputados forem favoráveis, pelo menos como se encontram, aprovado. Em discussão, o projeto de lei 725/2020. Não havendo orador inscrito, está encerrada a discussão. Em votação substitutiva de... 725 é o? O 725, ele é o projeto, se eu não me engano... Não. Não, não, tranquilo. É o subsídio do governador, manutenção do subsídio do governador para o ano 2020. Obrigado pelo esclarecimento, presidente. Em votação, substitutivo número 1, com parecer contrário dos congressos e comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados forem contrários, pelo menos como se encontram, rejeitado. Em votação, o projeto. Senhoras deputadas e senhores deputados forem favoráveis, pelo menos como se encontram, aprovado. Perdão, senhor presidente, manifestar o voto contrário da bancada do PSOL. Está registrado, deputado. O item 9 foi aprovado, deputado Barba. O item 7 foi aprovado. Em votação, o item número 9. Projeto de resolução número 19 de 2020. Para discutir a favor ou contra, a deputada Janaína Pascoal. A deputada Adriana Boiro tirou a assinatura, então caiu a emenda. Em discussão para discutir contra a deputada Janaína Pascoal, uma vez que um deputado retirou a assinatura, ficando com 18 assinaturas a emenda de plenário, não sendo suficiente o número de assinaturas. Então, em discussão, com a palavra a deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes na casa, os funcionários, as pessoas que nos acompanham pela rede Alesp. Primeiramente, eu quero deixar muito claro que o fato de eu estar contra o projeto de resolução número 19 de 2020 nada tem a ver com um posicionamento partidário ou com um posicionamento ideológico ou com qualquer animosidade com relação a quaisquer dos integrantes da mesa. Reconheço a experiência dos integrantes da mesa, a capacidade de propor uma reforma administrativa. Entretanto, existem alguns pontos na reforma que eu entendo que são incompatíveis com o momento vivenciado neste país. É bem verdade que o projeto extingue uma série de cargos, cargos de gestão, cargos de coordenação, cargos efetivos, com a argumentação de que são cargos, vamos dizer assim, não ocupados, cargos ociosos, cargos desnecessários e que se estaria modernizando Questão de ordem, a casa. senhor presidente. Desculpa, deputada Janaína Pascoal. Senhor presidente, o senhor já havia me dito que para poder discutir precisa se inscrever. A lista de inscrição sumiu. Aqui. Não, está aqui, ó. Ah, obrigado. Desculpa. Não tem nada que sumiu, não, deputado. Com a palavra, deputada Janaína. Desculpa, deputada Janaína. Ao mesmo tempo que se extinguem vários cargos efetivos, criam-se 20 cargos comissionados. É feita uma comparação entre o que se economiza com a extinção dos cargos efetivos e o que se passará a gastar com os novos cargos a serem criados, comissionados. Fazendo-se ali um paralelo, os proponentes chegam à conclusão que ainda assim haverá uma economia. Diante da argumentação de opositores do projeto, evidenciando que a extinção de cargos ociosos não gera nenhuma economia, os proponentes explicaram que o objetivo primeiro desse projeto não é economizar, mas sim, vamos dizer assim, acelerar os trâmites na casa, facilitar o andamento dos vários processos na casa. Eu entendo que existe um impedimento legislativo para a criação de cargos neste momento. Então, não estou nem debatendo a oportunidade de extinguir cargos efetivos e criar comissionados, não é isso. Neste momento, existe uma vedação legal para a criação de cargos. Então, esta Casa Legislativa, ao aprovar esse projeto, a meu sentir, está contrariando
lei federal e contrariando várias decisões do próprio Poder Executivo, que tem negado, salvo raríssimas exceções, dar posse para funcionários públicos concursados, inclusive antes da pandemia, com o argumento que não é possível, né, contratar funcionários. Então, diante desse quadro de uma vedação legislativa federal explícita, como é que esta casa vai criar 20 cargos comissionados com salários de quase R$20 mil? Eu não consigo ver, né, com todo respeito, sequer como justificar. Vejo também um problema bastante significativo no que concerne a concentração de funções na figura do secretário-geral de administração. E aqui eu quero deixar muito claro que eu não estou falando da pessoa do atual secretário, nem de nenhuma pessoa em especial, porque quando nós tratamos de um projeto, seja de lei, seja de resolução, nós avaliamos aquele projeto imaginando qualquer pessoa que venha, vamos dizer assim, a ocupar a função, a missão, o cargo. Então, não é um problema pessoal com o atual secretário de administração, que, inclusive, né, por ser um cargo de confiança, pode até, vamos dizer assim, não estar nesta missão depois de março do ano que vem. Porém, este projeto de resolução concentra muitas missões da seara de compras, da seara de licitação, da seara de aplicação de punição quando houver qualquer tipo de ilegalidade no processo de aplicação. E eu vislumbro, do ponto de vista legislativo e até constitucional, uma vedação para essa concentração de poder. Eu apresentei algumas emendas ao projeto de resolução para descentralizar um pouquinho, né, os poderes da figura do secretário-geral de administração. Nessas emendas, até contrariando o pleito de funcionários da Casa, eu mantive a extinção dos cargos efetivos ociosos, porque penso que é uma maneira, sim, de enxugar, de modernizar. Porém, também estou retirando a parte em que são criados 20 cargos comissionados. Porque, a meu sentir, né, a extinção de cargos com a não criação de outros cargos tem racionalidade. Extinguir uma série de cargos para criar outros tantos, eu, respeitosamente, não consigo vislumbrar racionalidade. Um dos argumentos da mesa é o de que os funcionários que ocupam os cargos efetivos, quando prestaram os seus concursos, se comprometeram a exercer determinadas funções. E a mesa gostaria de transferir esses funcionários de suas missões administrativas para missões parlamentares. Eu compreendo e respeito a experiência da mesa, mas esta Casa tem uma série de cargos comissionados já existentes. Por que não criar um corpo técnico utilizando esses cargos já existentes? Não são só os cargos de cada gabinete, são os cargos vinculados à própria presidência, às várias vice-presidências, às várias secretarias. Se havia um desejo, e pelo que entendi, de criar um corpo técnico capacitado, com possibilidade de prestar um serviço de assessoria coletiva para os deputados da Casa, o que eu penso que seria uma boa medida, vamos aproveitar esses cargos que já existem, que muitas vezes são utilizados de maneira, vamos dizer assim, insuficiente. São cargos ocupados, porém subutilizados. Então, eu não vejo condições de aprovar esse projeto, nem neste ano, a meu sentir, nem no ano que vem, mas, em especial, num período de pandemia, em meio a uma situação, um estado de calamidade pública,
não vejo condições de justificar a população criar esses cargos e não vejo condições legislativas, porque existe uma vedação muito clara, né, no que concerne à criação de novos cargos. Então, eu antecipo o meu voto não. Já antecipei também que pretendo, sim, verificar a votação, né, que não deixa de ser uma forma de obstrução, porque me parece razoável, no mínimo, debater um pouco mais essa proposta, que é complexa, que é ampla e que mexe significativamente com o funcionamento da casa e pode vir a mexer também com a própria autonomia da casa, a depender de quem serão as pessoas a ocuparem esses 20 cargos que se pretende criar na noite de hoje. Muito obrigada, senhor presidente. Para discutir contra, a nobre deputada Valéria Bolsonaro. Boa noite a todos. Para falar sobre esse projeto, presidente Cauê, o senhor havia falado que viria aqui esclarecer um pouco desse projeto, né? Então, assim, enquanto o senhor não conseguir me esclarecer, eu continuo contra o projeto, porque não tive realmente, não consegui enxergar nesse projeto os benefícios todos, né, que o senhor diz que terá. Eu espero, então, que essa explanação que o senhor venha dar aqui para a gente possa até fazer com que eu mude de ideia. Mas, por enquanto, eu me mantenho contra, porque não consegui ter essa visão, e concordo quando Vossa Excelência diz que não temos o conhecimento do funcionamento da casa, e etc. e tal, mas tenho muitas dúvidas sobre os benefícios que esse projeto pode trazer. Além desse projeto, eu não posso ficar aqui, né, passar essa noite, sem falar sobre o projeto que acabamos de aprovar, que é o orçamento para o ano de 2021. Eu estou aqui com alguns estudos que nós fizemos, rápidos, né, algumas contas rápidas que nós fizemos, que mostram o que a gente está batendo, e foi o motivo pelo qual eu discordei do projeto, votei não, né, sempre logo depois que deu o quórum, né. Escutei atentamente o que o deputado Barba falou sobre o PT estar defendendo. Concordo com o que o deputado Barba falou lá dentro do Congresso de Comissões. Realmente foi uma postura muito indelicada do PSDB lá com o deputado Janazzi e com o deputado Douglas Garcia, mas discordo quando ele fala que o PT está ajudando, né? Está contra o governo, porque o PT veio aqui e deu o quórum que o governo precisava. Então, o PT se aliou mais uma vez ao PSDB e deixou que esse orçamento absurdo passasse. O que mais me deixa triste, como professora há 32 anos dentro da sala de aula, é ter que escutar o governador do estado dizer que os 153 milhões que serão usados em propagandas serão usados para propagandas institucionais também da saúde e da educação. Infelizmente, nesse pequeno estudo que nós fizemos, nós verificamos que, mais uma vez, o governador do estado de São Paulo mente, não fala a verdade para a população, porque no projeto ele destina para a saúde 20 milhões para propaganda institucional, diminuindo o que foi feito ano passado, e para a educação
ele deixa apenas 19 milhões. Ou seja, ele aumenta a publicidade em 65 milhões. Se nós estamos nessa pandemia e ele é o governador salvador da pátria, que está pela ciência querendo salvar a vida de todo mundo, ele quer salvar a vida através do quê? De propaganda institucional? Porque o aumento aqui é absurdo, 65 milhões de aumento em publicidade. Ele vai ficar falando, vai ficar fazendo propaganda dele próprio, com o dinheiro da população do Estado de São Paulo? Então, isso para nós é absolutamente absurdo e não é nem um pouco aceitável. Esses recursos poderiam muito bem serem destinados à educação, principalmente à educação das nossas crianças com deficiência, que este ano, por conta dessa pandemia e pela má administração do governo do Estado de São Paulo, ficaram abandonadas, ficaram à parte da sociedade. As mães ligam, me procuram, desesperadas, porque não tem nenhum tipo de atendimento para as crianças com deficiência, que seria obrigação das escolas públicas, que não fez. Simplesmente deixou toda essa população de crianças com deficiência à parte da sociedade. Esses recursos também seriam muito bem-vindos, por exemplo, no Instituto do Câncer, onde foi tirado, verbas foram retiradas do Instituto do Câncer. As santas casas que pedem socorro já não é de hoje. Tanto que se pede o histórico clínico digital e até agora nada. E nesse projeto de orçamento também não contempla isso. Quer dizer, todo esse dinheiro que está indo para essa propaganda institucional poderia ser muito bem utilizado se o governo acatasse as emendas que eu fiz e que outros nobres deputados aqui fizeram, que mandam, que direcionam os recursos para a educação, para a saúde. Gente, é um absurdo. Eu quero ver o ano que vem o número de pessoas que, por medo todo o escândalo que o governador fez, todo o terrorismo que ele conseguiu propagar através de publicidade institucional, gastando dinheiro da população, muitas pessoas não fizeram seus exames preventivos do câncer, muitas pessoas pararam com seus tratamentos, e eu quero ver quem o ano que vem, que hospital que vai dar conta de tratar essas pessoas que vão chegar, muito provavelmente, com um estágio bem mais avançado. Mas isso o governador do Estado não prevê no orçamento. Ele prefere tirar o dinheiro da saúde e passar esse dinheiro para a publicidade institucional. Afinal, ele tem que ter ali muita propaganda do seu governo, até propaganda eleitoral antecipada. Outra coisa muito triste que a gente percebe é que, com a redução do dinheiro da saúde e da educação, e passado esse dinheiro para toda essa parte de publicidade, nós temos, mais uma vez, a educação colocada à margem da sociedade. Por uma canetada do governo, mais uma vez, ele consegue fazer uma desvinculação da receita estadual e municipal, que vai trazer uma retirada de aproximadamente 30% da receita da FAPESP. Ou seja, uma pessoa que fala tanto em ciência, ele quer tirar da pesquisa? Se ele está tirando da pesquisa, quem é que vai comprovar a ciência? Quem é? Será que é para não comprovar a eficácia que ele tanto fala, que tem essa vacina que ele quer colocar para todo mundo, deixar todo mundo ao bel prazer do que ele decide ditatorialmente? Eu gostaria também de colocar aqui todo o meu apoio ao deputado Gianazzi, quando ele coloca o seu PDL 22,
para que a gente possa retirar esse confisco, né, essa traição, essa mentira que veio do governo do Estado de São Paulo. Governador João Dória, mais uma vez, trai o que nós votamos em plenário, porque eu reafirmo que eu votei sim para a Previdência, e na Previdência não constava nenhum tipo de confisco desse grau dos nossos aposentados. Mais uma vez, governador João Dória mente para a população, mente até para nós parlamentares, que acabamos acatando, aceitando que era uma revolução, né? A Previdência realmente passou por uma revolução. Foi toda uma mudança que foi necessária, triste, dolorosa, mas necessária. Mas ele, mais uma vez, trai a população de São Paulo e confisca o dinheiro dos nossos aposentados, dos nossos funcionários públicos aposentados. Isso é uma verdadeira traição, uma mentira, e é isso que faz com que nós não possamos acreditar, dar credibilidade a esse governador. Ele simplesmente mente e, através de decretos, ele vai e tira toda a oportunidade de fazer um bom governo e uma boa gestão para a nossa população. Outra canetada, né, que me deixou muito indignada, foi agora o decreto que ele fez para retirar o direito dos nossos deficientes. Eu quero deixar claro que eu já entrei com um projeto de lei, já mandei para o Ministério Público e já mandei para o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, da ministra Damares, para que ela me ajude, para que a gente possa acabar com esse decreto que, mais uma vez, o governador do Estado, nas suas mentiras e loucuras, consegue retirar direitos, né, das pessoas com deficiência. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Nós não vamos baixar a cabeça para um governador que não cumpre sua palavra, que não tem credibilidade e que não consegue fazer com que o nosso Estado tenha o mínimo de dignidade. Muito obrigada a todos. Para falar contra, o nome do deputado Gil Diniz. Ausente. Deputado Douglas Garcia. Boa noite, senhoras deputadas e senhores deputados. Subo a esta tribuna para discutir a respeito do projeto de resolução número 19, que foi trazido para essa casa pela mesa diretora, o deputado Cauê Macris, e escolheu como projeto seu para ser debatido e votado entre os nobres deputados. E as razões do porquê eu estou obstruindo esse projeto de lei. Vai fazer 2 anos que eu estou nesse mandato como deputado estadual e de lá para cá eu aprendi muitas coisas, principalmente o trâmite legislativo. Não só o trâmite legislativo, mas também a questões meramente burocráticas. Uma mera solicitação, um pedido que se faz à Secretaria-Geral de Administração, Secretaria-Geral Parlamentar. E aqui eu quero começar o meu discurso parabenizando a todos os servidores da Assembleia de São Paulo. Eu não tenho o que reclamar relacionado à questão da competência técnica e eficiência dos servidores da Assembleia Legislativa. Sejam esses servidores efetivos, concursados, sejam aqueles servidores comissionados, aqueles servidores por livre nomeação. E, senhores deputados, durante todo esse tempo em que eu trabalhei como deputado estadual, desde o dia 15 de março de 2019 até aqui,
eu pude perceber muitas coisas que me deixaram extremamente tristes, e que realmente, antes de assumir o mandato e tomar posse, eu já ouvia falar: olha, o senhor deputado Douglas Garcia, quando chegar lá, vai tomar um banho de balde de água fria, vai dar de cara com a realidade, vai bater com a cara no muro, correndo a 100 km por hora. Eu esperava, assim, que fosse, infelizmente, me decepcionar com algumas coisas que acontecem aqui na casa, nobre deputado Alici Brandão. Eu esperava, assim, que fosse me decepcionar com relação à força que o governo possui. Mas todas essas decepções eu esperava que viessem de forma nobre, de forma que não utilizasse de manobras rasteiras para conseguir fazer com que a sua vontade fosse respeitada na Assembleia Legislativa, entende? Que eu perdesse através do voto, que eu perdesse depois que estivesse muito tempo obstruindo qualquer coisa que seja, ou solicitando qualquer coisa que seja, que de fato eu estivesse burocraticamente errado no meu processo, ou simplesmente não conseguisse convencer nenhum deputado a votar favorável ao meu projeto. Mas não é isso que aconteceu na Assembleia durante esses últimos 2 anos. Nós tivemos a figura nefasta, infelizmente, eu não estou dizendo aqui deputado XYZ, eu estou falando a figura do relator especial, que infelizmente a presidência dessa casa escolhe quando não quer passar pelo horror que é receber uma obstrução dos deputados da oposição. Simplesmente nomeia um relator especial e, enfim, acabou. O projeto já vem aqui basicamente pronto, maravilhosamente bom para ser votado. Basta apenas você ter lá o tempo mínimo de, se não me engano, 30 dias anteriores para poder entrar em requerimento de urgência, os projetos principalmente se tratando do governo do Estado. E quando nós temos milagrosamente deputados que moram mesmo no interior, que moram longe, mas que conseguem ter um vigor gigantesco de ocupar essa Assembleia Legislativa quando é para aprovar projetos relacionados ao governo do Estado, ou mesmo à base do governo aqui na Assembleia, que pese o respeito que eu tenho a todos os deputados da base governista, eu já cansei de falar isso daqui, eu vou falar novamente, tenho um respeito gigantesco pelo Carlão Pinatari, pela Carla Morano, pelo deputado Cauê Macris, pela deputada Damares Moura, por todos os deputados do PSDB, por todos os deputados do Republicanos, que também faz parte da base do governo Dória aqui na Assembleia. Enfim, tenho um enorme respeito. Mas a forma com que são tratados os trabalhos aqui nessa casa, senhores, quando é para beneficiar o governo do Estado, a base governista, me deixa completamente enojado. E isso eu não concordo. Isso eu vou bater de frente. E é por isso que eu estou me contrapondo, não só aos projetos do governo, como a esse PR-19. Porque eu entendo, e aqui, eu quero ser muito sincero mesmo com todas as palavras, não entrando na questão técnica, porque de fato este nível de conhecimento eu não tenho capacidade para poder debater, eu não conheço a SGA com o mesmo detalhamento técnico do senhor presidente Cauê Macris, que está nessa casa há muito mais tempo do que eu. Mas eu tenho pelo menos a assessoria para me dizer que este projeto de resolução número 9, e aqui com todo o respeito que eu tenho ao deputado Cauê Macris, entrega mais poder, centraliza mais poder na presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E é por isso, única e exclusivamente por isso, que eu sou contra o PR número 19. Você é contra o projeto porque esse projeto entrega poder ao presidente, mais poder ao presidente, quer dizer então que você não confia no presidente desta Casa de Leis? Ora, imagine pois, imagine só que coisa seria se um dia nós tivéssemos um presidente ditatorial ocupando a chefia do Poder Legislativo. E aqui, deputada Mônica, eu vou colocar apenas figurativamente falando, não que isso acontecesse de fato,
Um presidente que não passasse os projetos em todas as comissões, que ele apenas nomeasse um relator. Imagina se um dia isso acontecesse aqui na Assembleia. Um presidente que ficasse chateado por um projeto de seu, como muitos outros deputados aqui nessa casa já receberam, emenda de plenário, e resolvesse simplesmente bater o pé, dizer que não tem mais nada, que é aquilo que ele manda e etc. Ai de mim, se um dia subisse um presidente assim na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Um presidente que chega e diz, vai ser dessa forma, se você não concorda com isso, então eleja o próximo presidente da casa. Deus me livre se a Assembleia tivesse um presidente assim. O meu medo é se um dia isso acontecer, sabe por quê? Porque eu ia saber que essa casa não passa do quintalzinho do governador João Dória. Porque a essência que está no governador do estado também estaria no chefe do poder legislativo. Mas eu sei que tudo isso que eu estou falando é hipotético, que o nosso presidente jamais faria uma coisa dessa, como nunca jamais fez. Eu, ainda assim, me contraponho ao PR número 19, porque eu entendo que alguém com essas características ditatoriais e que prega a democracia e que prega que os deputados devem ser respeitados, possa subir ao poder na Assembleia de São Paulo. Isso não dá para admitir, deputado Alessi Brandão. É por isso que nós precisamos nos contrapor ao PR número 19. Não pode, deputado Alessi Brandão, nós termos um presidente concentrando tanto poder. Não pode, deputado Alessi Brandão, nós termos um presidente que tira a questão de ordem de outros deputados. Tenho medo se um dia esta Assembleia Legislativa resolver adaptar ou simplesmente ter um presidente que entende que questão de ordem não pode ser utilizada como obstrução, quando ele mesmo cria um juízo de valor daquilo que é obstrução e aquilo não é obstrução. Então, o meu medo de se aprovar um projeto de resolução desses é se um dia o Poder Legislativo paulista incorporasse na sua essência aquilo que já está lá no Palácio dos Bandeirantes. Aí a gente estaria absolutamente ferrado. Não, senhor presidente Cauê Macris, eu não sou contra o projeto de Vossa Excelência simplesmente por várias outras questões técnicas. Eu sou contra o projeto de Vossa Excelência com todo respeito, porque eu entendo que este projeto concentra muito poder nas mãos da presidência dessa Assembleia Legislativa, e eu sei que a presidência dessa Assembleia já tem muito poder, enquanto os deputados precisam ter a sua voz, a sua vez, e serem respeitados, que muitas vezes eu já vi isso, infelizmente, não acontecer na Assembleia de São Paulo. Como, por exemplo, o que aconteceu comigo hoje. Quem é que estava no Congresso de Comissões hoje? Estavam no Congresso de Comissões hoje, deputada professora Bebel? Deputada Alessi Brandão, sabe o que acontece quando um líder, ele possui a cadeira, quando o partido ele possui a cadeira em uma comissão, geralmente o líder indica para que o deputado ocupe a cadeira de direito do partido. Todo o respeito que eu tenho, a mais absoluta honraria que eu tenho, jamais serei, todos os tempos, todos os anos, todos os meses que eu posso passar aqui nessa Assembleia de São Paulo, jamais chegarei ao mesmo nível, à mesma categoria que o deputado Campos Machado. Jamais. O deputado Campos Machado está em um outro patamar, como deputado estadual que faz um excelente serviço para o Estado de São Paulo. Entretanto, o PTB possui uma cadeira na Comissão de Constituição e Justiça que tinha como titular o deputado Roque Barbieri e o suplente deputado Campos Machado. Quando se faz uma indicação pelo líder, em 24 horas no máximo, não costuma passar disso, no Diário Oficial, publicado no dia seguinte, o nome do deputado que vai ocupar a titularidade daquela cadeira. Pois bem, fiz isso ontem. Indiquei-me para ocupar a titularidade da CCJ, porque eu sabia que nós teríamos congresso de comissões aqui e eu queria colaborar com os colegas. Por quê? Porque eu gosto de colaborar com os colegas, é meu trabalho colaborar com os colegas, e o PTB tem uma cadeira na CCJ. O PTB possui uma cadeira na CCJ. Levantei questão de ordem no momento para o deputado Bragato. Por quê? Porque todos os deputados foram chamados, eu não fui chamado para poder realizar minha votação e questionei. O deputado me respondeu,
que infelizmente realmente tem que colocar, endossar, que é realmente, infelizmente, eu tinha que tratar com a presidência da Assembleia, eu tinha que conversar com o presidente da Assembleia, porque é através de um ato do presidente que nomearia o deputado Douglas Garcia para a sua cadeira na CCJ. E olha só que coisa, quem era um dos únicos deputados compondo a CCJ que estava obstruindo os projetos do governo? Era o deputado Douglas Garcia. E anteriormente, os deputados que eram indicados para ocupar as suas comissões, em 24 horas, no máximo, era publicado no Diário Oficial do Estado. Mas, por uma coisa, por um acaso, um problema burocrático, talvez, não sei, eu ainda não sei, não tenho a justificativa, porque eu só tenho o que o deputado Bragato me disse, eu tinha que conversar com a presidência. Então, eu tenho medo de poder... Eu tenho certeza que isso foi um problema burocrático, não tem nada a ver com os projetos do governo que estavam para ser votados aqui na CCJ. Jamais que eu iria obstruir projeto de governo nenhum, porque eu sei que nós passamos por uma democracia nessa Assembleia Legislativa. Essa Assembleia é uma casa democrata e respira e inspira democracia. Nosso presidente segue todo o rito democrático e jamais passa por cima de deputado nenhum. E nem sequer se escandaliza quando aparece com uma emenda de plenário, que é o que todo mundo aqui, eu acho que já deve ter enfrentado. Mas, especificamente, o presidente, eu entendo que não pode enfrentar por isso. Por quê? Porque é o presidente da casa, então eu entendo isso. Sou contra o projeto de resolução número 19, porque todas essas coisas que eu trouxe aqui, é claro, eu não disse que acontece com o nosso presidente, eu apenas supus, eu trouxe suposições. Concentraria mais poder ao PSDB na Assembleia de São Paulo, e eu sou contra, absolutamente contra. Enquanto eu puder obstruir todos os projetos do governo, desde o dia de hoje até o último dia do meu mandato, eu irei obstruir todos os projetos do governo Dória. E se um dia eu acordar mal-humorado mesmo, se vier uma comissão de representação da base do governo, eu vou pedir verificação de votação, porque eu não tenho nada a perder. Eu não me interesso por cargos, eu não me interesso por emenda parlamentar, eu não estou preso, não existe correntes em mim, como já dizia o Pinóquio. Eu sou livre, porque a população do estado de São Paulo e aquela representatividade conservadora me trouxe a essa Assembleia Legislativa. E pela graça de Deus, agora eu sou líder de um partido, que é que eu quero novamente agradecer ao deputado Campos Machado, ao ex-deputado Roberto Jefferson, deputado Roque Barbieri, porque o governo Dória vai ter que agora, a partir de hoje, arrumar 48 votos para qualquer projeto seu nesta Assembleia Legislativa. Então, senhores deputados, considerem-se consagrados, porque eu estou fazendo o passe dos senhores valer muito mais a partir de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima inscrita para falar contra a deputada Mônica. Quem diria que um dia eu e Douglas Garcia estaríamos fazendo coros sobre o mesmo dia e a mesma matéria vergonhosa que a gente está votando aqui na Assembleia Legislativa da forma como ela foi construída. Para você que está aí em casa tentando entender o que está acontecendo, e esse dia terrível, terrível, em que se discute mais sobre se o presidente vai ficar magoado do que o futuro da população do estado de São Paulo, que aguarda o resultado das matérias que vão sair daqui, a gente está com muita matéria importante em votação. A gente passou pelo orçamento, em que só se falou de acordos, 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 acordos. A gente passou por um número de projetos de deputados em que se falou de acordos em acordos em acordos. Mas tem dois projetos
que a polêmica mora na bancada do PSOL. E eu quero que você que está assistindo agora entenda, porque não vamos enganar a população do Estado de São Paulo. O primeiro é o PDL 22, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, que quer sustar uma ação do governo do Estado de São Paulo que confisca as aposentadorias dos servidores públicos estaduais. Esse projeto está tramitando há um tempo, assim como é a ordem da desordem, que não é democrática, mas dos acordos que se cumprem. O projeto do deputado Carlos Gianazzi já poderia ter ido para o Congresso de Comissões e a votação e receber aqui a oposição do governo, que vai mais uma vez votar contra a aposentadoria dos servidores públicos hoje, já há muito tempo, mas não foi. Não foi porque estão tentando me coagir já há muito tempo para votar sobre futuro do servidor contra futuro do servidor. Dinheiro público contra dinheiro público, porque estão tentando dizer que a falta de vontade da presidência da casa, que ontem desligou o meu microfone, que ontem ignorou o regimento quando o deputado pediu questão de ordem, a falta de vontade do presidente da casa, que é o único que controla a pauta aqui, de colocar o PDL do Carlos Gianazzi em votação, é porque eu estou obstruindo a reforma administrativa. A reforma administrativa, que tem centralidade, no meu ponto de vista, e eu acho que a gente deveria debater a modernização da Assembleia Legislativa, com a participação de todos os deputados. Principalmente porque a gente está apontando aqui que a gente está preocupado com os gastos da Assembleia Legislativa. Se há preocupação e se há boa vontade, por que não fazer com calma? Se a gente está apontando que tem dificuldade, e se o Cauê está dizendo que quer discutir, por que não convida a doutora Janaína Pascoal, que vê ilegalidade no projeto, não me convida, eu que vejo imoralidade no projeto? Por que não convida os deputados para entender o que precisa modernizar e se a gente pode fazer isso em conjunto? Porque parte de um princípio que todo o poder da Assembleia Legislativa tem que estar com a presidência e com a mesa diretora. Quando eu coloquei, já há 2 semanas, sozinha, que obstruiria, desde o de urgência, a reforma administrativa, começaram a sancionar o deputado Carlos Gianazzi, estão fazendo isso até hoje, até agora. O projeto do deputado Carlos Gianazzi não entrou em votação ainda, porque a gente quer discutir a reforma administrativa. É dinheiro público contra dinheiro público, é vida de servidor contra a vida de servidor. E a gente conseguiu legitimamente 19 assinaturas de parlamentares que estavam dispostos a alterar o texto, excluindo uma entidade que tem cargos que a gente não entende muito bem para que serve. Querendo discutir a bilionária aplicação de GEDs, querendo discutir quem é que vai tomar preço nas compras, querendo discutir quem é que vai escolher quem é que vai tomar preço nas compras da Assembleia Legislativa. E quando a gente colocou legitimamente, a emenda de plenário sobre a mesa, o presidente suspendeu, porque ele pode suspender, assim como ele pode desligar o meu microfone, assim como ele pode negar questão de ordem para um deputado, mas desligar o meu microfone porque o líder do governo quer falar, na hora que o líder do governo quer falar. Ele suspendeu a sessão para dizer que, se não retirasse a emenda de plenário, não ia votar o projeto do Carlos Gianazzi de novo. Porque ele quer levar até o fim. Se a gente fingir que não está vendo a reforma administrativa, se a gente não fingir que não está vendo a reforma administrativa, não vai corrigir o confisco das aposentadorias dos servidores públicos. E eu duvido que o governo vai colocar quórum. Eu duvido que o governo não vai obstruir o PDL do Gianazzi. Eu duvido que esse PDL vai sair daqui. Mas coloca a reforma administrativa para tentar me chantagear. Fala grosso comigo e coloca o dedo na minha cara. Diz que não é moleque, mas não explica. Não explica. E eu não vi o profundo estudo que o relator disse que teve para a reforma administrativa ainda. Não é a partir desse tipo de acordões, não é a partir desse tipo de votação atropelada, e também não é permitindo
que o presidente da casa tenha poder absoluto sobre a pauta, que a gente vai conseguir ser responsável e consequente com o voto que a gente deu. Eu não sou obrigada a agradar o presidente da Assembleia Legislativa. Eu não sou obrigada a deixar de obstruir matéria dele. Obstruir matéria de todo mundo, e todo mundo obstruiu as nossas aqui. Teve embate de todo mundo com todo mundo. Emendas de plenário aqui, acho que foi a coisa que eu mais fiz durante esse ano. E todo mundo sobreviveu ao debate. Menos o presidente da Assembleia Legislativa. E todo mundo achou normal a pressão sobre deputados para tirar a assinatura de uma emenda que a gente tinha construído. Todo mundo acha normal esse tipo de chantagem. O nome é chantagem. Se tem tanta certeza da reforma administrativa, espera para debater em fevereiro. Para que colocar no mesmo dia da votação do tema mais importante do ano, que é o orçamento? Por que não mostra o estudo aprofundado? Por que não convida a gente para debater em conjunto? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de fato, precisa de uma modernização. De fato. De fato. A começar pelas práticas. As práticas políticas que imperam aqui. Desde que eu cheguei até aqui, eu tive que encarar muitos homens de ternos cinzas colocando o dedo no meu nariz, tentando me tratar como inferior. Sou uma parlamentar, líder de bancada, que tem posição e que queria discutir a reforma administrativa com calma. Ele disse que vai subir aqui daqui a pouco para explicar. Se vocês se contentam em votar uma matéria com apenas 15 minutos de debate com o presidente sobre qualquer coisa que ele vai explicar aqui, que a gente não vai conseguir sequer conferir, para ter certeza e depois votar, a gente não tem responsabilidade com o orçamento que é aplicado aqui. Quanto que é o orçamento anual da Assembleia Legislativa? Quantos milhões gere a mesa? E a gente é obrigado a votar isso às pressas, sem acesso à informação e sem acesso à participação. Se a reforma administrativa não interessa os senhores, se o serviço prestado pelos servidores da casa não interessa os senhores, eu acho inadmissível a forma como a gente está construindo o na mesa e na presidência da Assembleia Legislativa. Se tem alguma coisa que precisa ser modernizado na Assembleia Legislativa, é o regimento interno. Se tem alguma coisa que precisa ser modernizado na Assembleia Legislativa, são as práticas. Se tem alguma coisa que precisa ser modernizado na Assembleia Legislativa, é a forma de organização de votação. Se tem uma coisa que precisa ser modernizado na Assembleia Legislativa, é a forma de se relacionar e o respeito entre os deputados. Se tem alguma coisa que precisa ser modernizado na Assembleia Legislativa, é esse parlamento. Hoje é um dia muito triste para mim, de verdade. Fiquei triste, mas não coloquei o dedo na cara de ninguém, nem fui grosseira com a cara de ninguém, nem me joguei no chão e espernei, por mais que declare voto contrário no seu projeto, Gilmacy, quase sempre. Ainda não coloquei o dedo no seu rosto, nem esperneei e nem disse que não vai ser do seu jeito ou vai ser do meu. Tentei aqui, Uma parte, deputada democraticamente, Mônica Seixas. democraticamente fazer a oposição como o senhor sempre faz. Claro, deputado? Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pela intervenção, por representar muito bem as posições do nosso partido, que é o PSOL, que é um partido contra a reforma administrativa. Da mesma forma que nós estamos nos posicionando com a reforma que tramita em Brasília, que é uma reforma administrativa contra os serviços públicos, contra os servidores, que criminaliza os servidores, que vai permitir o aparelhamento do Estado, né, dos municípios, enfim, do governo federal, acabando com o concurso público, isso aí, e implantando ainda mais, potencializando a terceirização. Nós
estamos contra a reforma da Previdência aqui da Assembleia Legislativa. Porque, primeiro, que ela não foi debatida com os servidores. Nós temos entidades representativas dos servidores aqui dentro, que não foram ouvidos, não participaram desse processo. Então, logo, ela é uma reforma autoritária. E ela não mexe no principal aqui, que são os cargos. Esses cargos, né, obscuros, parece que são mais de 200 cargos na mesa diretora. Eu acho que são 400, eu acho que a gente devia perguntar. Eu não sei quantos cargos, parece acho que isso são nunca é revelado. 400, mas pode ser fake news, vamos perguntar. Mesa, exatamente. Quantos cargos tem a mesa? Mais cargos do NAI, que foram criados para acomodar, que virou um cabidão de empregos, que a gente sabe que esse NAI não funciona. Então, nisso daí não houve debate, não se tocou nisso, né? Não houve transparência. Então, por isso que nós somos totalmente contra a reforma administrativa. E não vamos aceitar que se jogue funcionário contra funcionário público, até porque o nosso PDL 22, ele é estratégico, o Estado inteiro está acompanhando a votação e essa sessão, né? Nós temos milhares e milhares de aposentados e pensionistas acompanhando a TV Assembleia, pelo YouTube, pelas redes sociais, essa sessão, esperando aqui que os deputados façam justiça, né, corrigindo esse erro criminoso que permitiu que o desgovernador João Pinóquio Dória publicasse aquele famigerado decreto 65021, confiscando, roubando o alimento, roubando a saúde mental, roubando os remédios dos aposentados e pensionistas. Então, é fundamental que todos os deputados e deputadas participem da votação do PDL 22. E nós vamos acompanhar, né, dando nome para cada deputado que votou a favor, contra, que obstruiu, que foi embora e abandonou a votação, porque o Estado inteiro está acompanhando essa sessão. Então, eu aproveito para pedir novamente que os deputados fiquem no plenário e votem favoravelmente ao nosso PDL, porque todos estarão aqui sendo acompanhados pelos aposentados e pensionistas. Muito obrigado, deputada, minha líder do pessoal, Mônica Seixas. Imagina, Janase, e que seja aprovado essa redução e essa correção de percurso, que é importante para a vida dos que serviram o Estado de São Paulo no serviço público. Aliás, ontem o senhor não estava aqui presente na sessão. Te parabenizei quando o senhor estava lá em cima pelo seu aniversário, que foi ontem, passou o seu aniversário em luta, ao lado dos servidores, que nos honra muito com a sua trajetória, com a sua luta, com a sua parceria aqui na bancada. E estou realmente muito triste com o que fizeram com a gente hoje, com o que fizeram com o senhor. Que fizeram com o senhor, que construiu esse projeto, que esperou. Apesar de todas as nossas críticas às listas, o seu projeto está lá na lista há muito tempo. Já poderia, mais de 2 semanas, ter realizado congresso de comissões, ter pautado, ter votado, ter corrigido, mas estão nos chantageando aqui com essa reforma administrativa e a gente, de conjunto, vem resistindo à barbárie, mas parece que nadando sozinho e contra a corrente e contra a correnteza. Se a gente se a gente não puder participar com mais transparência do que é a gestão da Assembleia Legislativa e da mesa, a gente vai ter que participar judicialmente. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que está na hora da gente discutir e dar luz ao que são os cargos, os que são os GEDs, como é que se faz compra, por que está tendo reforma, quanto é que custa a feijoada, quanto é que custa a cadeira, porque isso é dinheiro público e é dinheiro do povo. E saber também ser grato aos excelentes trabalhadores concursados da Assembleia Legislativa, servidores que nos atendem tão prontamente e que, apesar dos longos anos sem concursos públicos e os muitos estagiários precarizados que trabalham aqui, continuam mantendo a Assembleia Legislativa de pé e operando. Próximo inscrito a falar contra, o deputado Gil Diniz. Boa noite, presidente. Boa noite a toda a mesa. Boa noite aos deputados presentes aqui
nessa sessão extraordinária, 22 horas e 44 minutos. Hoje, dia histórico para o meu mandato. Para essa casa nem tanto, foi aprovado o orçamento, e foi aprovado o orçamento graças aos votos da bancada do Partido dos Trabalhadores. Mas a gente entende que há, Barba, a negociação, que é legítima, a boa negociação. O deputado Olim acatou várias emendas, inclusive minhas. Registrei meu voto contrário, marcando o meu posicionamento, mas preciso deixar registrado também que houve, sim, a aceitação de várias das minhas emendas no orçamento esse ano. Hoje foi aprovado o meu primeiro projeto, que é o 299 de 2020, que versa sobre atividade religiosa, serviço religioso, deputado Barros Munhoz. Vossa Excelência que me questionou no Congresso de Comissões sobre o que seria exatamente ali o projeto. É somente para colocar no texto, no projeto de lei, se Deus quiser vai se tornar lei agora, o que já vem acontecendo. As nossas igrejas abertas, fazendo o serviço social, assistencialista, levando muitas vezes o alimento material e espiritual para a nossa população também. Nada além disso. Então, agradeço aqui aos pares por terem aprovado esse projeto. Como eu disse anteriormente, aprendo muito aqui no dia a dia, tenho aprendido muito durante esses quase 2 anos de mandato aqui. E realmente o diálogo, deputado Campos Machado, muitas vezes é muito mais produtivo do que alguns arroubos aqui na tribuna que, porventura, a nossa juventude possa fazer aqui. Então, deixar esse reconhecimento a essa casa, aos 94 deputados, por terem aprovado aqui nessa noite esse projeto de lei, meu primeiro projeto. Fico muito orgulhoso disso e espero agora a sanção, deputada Leci Brandão, pelo governador. Não se trata, por exemplo, sou católico, sou cristão católico, mas o projeto, ele é independente de denominação religiosa, tanto que eu deixei claro ali, a atividade religiosa, para não ter problema nenhum. Então nós sabemos aí que as igrejas, as religiões, inclusive a matriz africana também, elas fazem esse serviço essencial para a nossa população. E sobre o projeto de lei, o projeto de resolução 19, essa reforma administrativa, sempre me posicionei contrário, tanto aqui em plenário, quanto com os nossos pares, que me procuraram para saber se eu iria obstruir ou não, se eu iria discutir favoravelmente ou não. Sou contrário ao projeto. Vejo sim, entendo sim que há a criação de novos cargos que é vedado nesse momento por conta da pandemia. Há quem entenda o contrário, e eu respeito, mas eu acredito que sim, que nós criamos ali novos cargos, mas estou aberto a outros esclarecimentos e fiz várias emendas ao projeto do deputado Carlos Gianazzi. Fiz uma emenda, inclusive repetindo a emenda da deputada Janaína Pascoal, tentando, mais uma vez, não é a primeira tentativa, de acabar com o NAI. Núcleo estratégico. Ora, estratégico para quem? Deputada Leci. Para quem? Para o povo de São Paulo, não me parece que é. Para os parlamentares, também não. Pelo menos para alguns.
E por que eu digo isso? Vá um dos deputados aqui tentar acessar o que esse núcleo estratégico produziu nesses últimos anos. Deputado Daniel José, não produziu praticamente nada. E são dezenas de cargos comissionados de, em média ali, 15 mil reais, que, na prática, nós enxergamos aqui que é para acomodar alguns aliados de vários deputados, o que é legítimo também, mas nem sempre o que é legal é moral. Então, fiz essa emenda ao projeto, sei que outros deputados também fizeram, não é a primeira vez, mas eu tenho certeza que não será acatada, mesmo vendo aqui na Assembleia a vontade de vários deputados extinguir esse núcleo estratégico. E digo mais, fiz outras também. Por exemplo, a extinção de 2 órgãos, que eu sei que há divergência e que muitos podem me criticar, mas eu também não vejo efetividade, pelo menos no dia a dia, na prática legislativa, da corregedoria dessa casa, da ouvidoria dessa casa. E nós vemos ali também o mesmo processo que há no NAI, o processo de acomodação de alguns aliados dos deputados. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu nunca falei aqui da tribuna desse exemplo, mas me cabe aqui falar. O meu ex-assessor, que me denunciou no MP, por racha de salário e funcionário fantasma, graças a Deus, esse processo, essa denúncia foi arquivada. Ele foi candidato a vereador no Alto Tietê, deputado Enio Tato. Foi candidato lá, num grupo político de um parlamentar dessa casa. Tudo bem, não tem problema. Para minha surpresa, chegou uma representação aqui para mim, que entrou via e-mail da ouvidoria, solicitando as notas taquigráficas do meu discurso, onde eu deixei claro, e repito aqui, que aquele sem vergonha, mau caráter, vagabundo, fez. Inclusive solicitando à mesa que me colocasse, deputado Campos Machado, no Conselho de Ética, por um discurso que eu fiz aqui, dessa tribuna. E, para minha surpresa, li a peça, vi ali que ele não tinha condição nenhuma de produzir aquela peça, provavelmente ele procurou assessoria jurídica, que inclusive entendia do nosso regimento, que inclusive entendia do nosso processo legislativo, que sabia, deputada Marcelia, das funções da mesa, do Conselho de Ética. Então, parecia um documento produzido, eu posso depois entregar aqui para vocês, um documento feito por encomenda. E, para minha surpresa, deputado Castelo Branco, quando eu acessei ali os dados no Tribunal Superior Eleitoral desse cidadão, candidato no Alto Tietê, na cidade de Suzano, a contadora dele e o advogado eleitoral dele, coincidentemente, um está lotado na ouvidoria dessa casa e o outro está lotado na corregedoria. Coincidência, deputado Conte Lopes. Coincidência. Será?
Será mesmo, deputada Valéria Bolsonaro? Então eu fico imaginando, será que é o serviço de um assessor especial parlamentar que tem os seus vencimentos superiores a 15, 16 mil reais, Tenente Coimbra? Assessorar candidato a vereador em XYZ município. E mais, eu espero, eu acredito, quero acreditar, que departamentos dessa casa não sejam instrumentalizados contra o mandato de qualquer parlamentar. Tenho várias divergências aqui, com a bancada do Partido dos Trabalhadores, com a bancada do PSOL, com o PCdoB, Lecibo. Tenho muito respeito pela senhora, por Vossa Excelência. Tenho muita divergência com o PSDB. Mas acho que não é de bom tom ver aí esses dois assessores. Repito, eu não posso acusar de ilegalidade, deputado Coronel Telhada. Mas que é imoral, é. Que é imoral, é. Não tenho dúvida nenhuma. E talvez seja apenas uma coincidência que o advogado eleitoral, a contadora dessa candidatura, desse assessor que me denunciou no MP, esses dois estejam lotados na corregedoria e na ouvidoria dessa casa. Por esse motivo também, por não ver aí produtividade nesses setores, nessa casa, por não ver produtividade no DAI, eu fiz essas três emendas, solicitando aí a exclusão desses cargos. Aí sim, eu veria uma economia de fato. Mas, nesse momento, não vejo que haja interesse político em excluir esses cargos. Cada um aqui é dono do seu mandato, é dono do seu voto. Vejo aqui que vários parlamentares votarão contrariamente a esse projeto de resolução, e o meu voto será contrário. Eu espero um dia, espero talvez nesse mandato, que até o fim desse mandato, nós possamos, ao menos, deputado Sérgio Vitor, exigir produtividade do NAI, que é o mínimo. Porque assessor meu que não trabalha, eu mando embora. Se quiser me denunciar, paciência. Como esse cidadão fez. Mas não dá para a gente acreditar que não é um problema. É um problema sim e deve ser sanado. E há várias outras emendas feitas ao projeto de resolução que poderiam ser acatadas. Nós precisamos discutir aqui a administração dessa casa. Nós precisamos discutir o regimento interno. A gente sabe que é difícil, que não há o consenso, mas a gente precisa avançar nesses temas. Então, subo aqui à tribuna para mostrar essa minha indignação, falar para os pares dessas minhas emendas ao projeto de resolução, e também para agradecer a aprovação desse projeto na noite de hoje. Projeto esse que o deputado Gilmacy é coautor. Agradeço, deputado Gilmacy, deputado Altair Moraes também. Eu tenho certeza que eu tenho o apoio de vários outros pares. Agradeço ao deputado Teonírio Barba, deputado Camarinha, deputado Cauê Macris, vários outros deputados aqui que me ajudaram na aprovação desse projeto na noite de hoje, inclusive trocando esse projeto ali naquela lista que o deputado Camarinha tem feito, presidente. Então, agradeço aqui, mais uma vez,
noite histórica para o meu mandato, onde nós aprovamos esse nosso primeiro projeto, tornando o atendimento religioso como serviço essencial no Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, eu suspendo a sessão por 15 minutos, enquanto eu mostro a pauta da segunda sessão extraordinária para os deputados líderes, para que a gente possa, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, na linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º, âmbito do regimento interno, convocando uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento, a realizar-se hoje, daqui a 1 minuto, no Salão 9 da Presidência, com a finalidade de apreciar a redação final do projeto de lei 627 de 2020. Está suspensa por 15 minutos nossa sessão.